Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a série Adolescência. Olha, eu já fiz uma live recentemente sobre a série, devo fazer mais algumas outras. A série Adolescência, ela tem muita relação com o meu livro A Geração do Quarto. Nesse programa, se eu der alguns spoilers, perdão, não é intencional, não quero acabar aí com a expectativa de vocês de assistirem aos 4 episódios. Eu só quero que vocês compreendam um pouco a narrativa e eu possa refletir a partir do que a narrativa me traz em relação a conceitos que estão presentes ali. Eu estou até com o meu MacBook aqui aberto para não ter nenhum erro técnico em termos de elenco, produção. Caso haja, vocês comentem aí embaixo que eu corrijo, tá? Nos próximos programas. Mas vamos lá. A série ela é de produção britânica, ela é um roteiro original do Stephen Graham. O Stephen Graham, a pronúncia eu acho que é Graham, eu já ouvi algumas pessoas pronunciarem Graham, mas eu estou pronunciando Graham. Ele é o pai do protagonista, do Jay Miller. O Stephen faz, ou Stephen, faz o Ed Miller. O Ed Miller é um pai de família, moram numa mesma casa o pai, a mãe, uma irmã e o pai, a mãe e 2 filhos. Uma menina, a Lisa Miller, e um menino de 13 anos, o Jay Miller. Amanda Miller é a mãe desses 2 meninos, a esposa do Ed Miller, que forma essa família. Num belo dia, estou usando essa expressão, mas assim, num terrível dia, a polícia invade a casa deles e essa invasão vai ser para prender o Jay Miller. Então aí, logo no início da série, a gente descobre que o Jay Miller, ele apesar de ter 13 anos, seguindo a legislação britânica, ele é acusado de um crime. Ele é acusado de ter cometido um assassinato, ou seja, de ter matado uma colega dele, a Kate. Então é a partir daí que toda a trama da série vai se desenvolver, né? A gente vai compreender, vai tentar compreender, vai tentar entender se houve realmente o assassinato houve, mas se o Jay Miller é o assassino e se ele é o assassino, por que ele fez isso? Então a série vai se dar toda nessa atmosfera. Não é uma série fácil de ver, porque ela chama a atenção das famílias para muitos elementos. Chama a atenção da escola para muitos elementos, chama a atenção da sociedade de modo geral para muitos elementos, chama a atenção do Estado para muitos elementos. Um desses elementos é a masculinidade. A masculinidade ela é colocada muito em questão nessa série, né? Você tem o detetive, o Luke, detetive inspetor Luke, que é pai, você tem o Ed Miller, que é pai, e essas 2 figuras masculinas, elas estão assim muito presentes na maneira de educar filhos. E tanto o filho do Luke, que é o Adam, como o Jay Miller, que é o filho do Ed Miller, esses 2 garotos eles estão na adolescência. E eles mostram muito como é essa relação com o pai. E essa relação, ela vem atravessada pela discussão sobre masculinidade, sobre o que se chama de masculinismo, e também vem atravessada pelo conceito de celibatários involuntários, que estão, esse conceito de celibatários involuntários, ele também é conhecido por incel. E nessa série, a palavra incel, ela vem forte, e vem forte também na série, uma influência real, né, da vida real, que se chama Andrew Tate.
Esse cara é acusado de estupro, acusado de tráfico humano, ele é declaradamente um misógino. Ele conseguiu fama participando de um reality show e a partir de um episódio que aconteceu no reality show, de que ele agride uma mulher, ele terminou sendo expulso do reality show, mas ele, ao mesmo tempo, conseguiu manter muita publicidade em torno dele e há uma defesa, né? Ele defende o masculinismo, ou seja, ele defende a misoginia e ele tenta colocar as mulheres como sendo as responsáveis pela desgraça do mundo. A série então problematiza como esse conceito de masculinismo, de masculinidade tóxica, tem a ver com a possível atitude do Jay Miller em relação à sua colega, a Kate. E, portanto, algumas teorias defendidas pelos misóginos são postas em causa na série. Uma delas, que existem 80% de mulheres no mundo para 20% de homens e que os outros 80% de homens ficam de fora desses 20%. E esses 20% são então privilegiados e os 80% são recusados pelas mulheres. E o Jay Miller supostamente então faria parte desses 80%. E é exatamente com esse percentual que pessoas mal intencionadas e maledicentes e perigosas como esse Andrew Tate vêm formando grandes blocos de defensores do que se chama também de Red Pill. Red Pill tem a ver com um conceito extraído da ideia de pílula vermelha e pílula azul que está presente na trilogia Matrix. Quem assistiu a Matrix deve lembrar que o Neo, o protagonista, diante do Morfeu, ele é chamado ou para tomar a pílula vermelha ou para tomar a pílula azul. A pílula vermelha, Red Pill, seria então uma pílula que daria a você consciência da realidade. Então, quando esses masculinistas criaram esse movimento, esse grupo Red Pill, eles estão defendendo que adolescentes como Jay Miller, por exemplo, vivam a realidade. E a realidade para eles é que o mundo é dividido nesses percentuais. 80% das mulheres querem 20% dos homens e que os 80% dos homens que sobraram são exatamente os homens que devem odiar as mulheres, devem fazer de tudo para destruí-las e devem fazer de tudo para que elas não existam. É esse pensamento que é discutido na série. Ele é muito perigoso, ele não é um pensamento incomum. Infelizmente, no mundo digital, gente como Andrew Tate tem sido frequente. Aqui no Brasil mesmo, nós temos pessoas que eu não vou citar o nome, em razão de que eu não quero dar mais força a essas pessoas, mas é importante que você, pai, você, mãe, tenham muito cuidado quando os seus filhos estiverem acompanhando, seguindo determinados influencers, determinados homens, sobretudo homens com perfis etários, com perfis étnicos. Geralmente são homens ali por volta do finalzinho da idade da juventude, do início da idade intermediária. São homens que vão defender essas teses masculinistas que colocam a mulher como sendo a culpada por todas as desgraças humanas e inclusive usam argumentos religiosos, como por exemplo um argumento bíblico, dizer que Eva foi a responsável pela desgraça de Adão. Esse é um argumento que eu ouvi recentemente de um masculinista, e esse masculinista ele é brasileiro. Esse masculinista, que eu não vou citar o nome dele, mas ele é brasileiro, ele já foi acusado de tentativa de homicídio e processado. O processo contra ele está suspenso, mas a qualquer momento, se ele cometer outra vez atos dessa ordem, o processo volta e ele pode pegar os anos de cadeia que estão previstos em crimes dessa ordem. Então esse pessoal, esses masculinistas, eles são
colocados em xeque na série, porque a série vai exatamente discutir como é que esse pensamento incel dos celibatários involuntários irá atuar em cérebros em desenvolvimento, como o cérebro de um menino como Jay Miller, como o cérebro de um menino como Adam, o filho do detetive Luke, e também como é que ele já atuou na mentalidade do Luke, o pai, e também do Ed, o pai. Então, a série vai pôr em causa e dizer, olha, é muito perigoso esse tipo de discurso masculinista, misógino, e ele tem influenciado diretamente a educação dos nossos meninos. No meu próximo livro, inclusive, eu trago essas discussões. Esse raciocínio do incel, ele está diluído, como eu disse, nas redes sociais digitais. E ele acontece de maneira muito sutil e, geralmente, ele vem também atravessado pelo bullying. Então, a série mostra a escola como um espaço e um tempo também de movimentação do bullying, movimentação do cyberbullying. E o Jay Miller, ele é um menino que acredita que é feio, acredita que não vai conseguir namorar, e ele acredita que a Kate, a sua colega, que o olha de maneira desprezível, segundo ele, o percebe de maneira não atraente, segundo ele, a Kate também o humilha, o despreza, que ela faz parte, então, desse grupo de 80% das mulheres que só querem os 20% dos meninos. Esses 20% seriam os meninos populares, os meninos benquistos na escola, os meninos que conseguem tudo, que falam tudo, que são os meninos que são, digamos assim, padrão. E o Jay Miller seria o não padrão. Então, o que acontece é que esse sentimento de rejeição vivenciado, experienciado na mentalidade do incel, leva o Jay Miller a ter uma experiência de sofrimento psíquico. Então, essa experiência de sofrimento psíquico dele o coloca também como sendo uma pessoa que vai ter atitudes milimetricamente pensadas ou atitudes impulsivas, mas sempre atitudes violentas. Numa escola em que o bullying corre solto, a discriminação, o preconceito, o racismo, a xenofobia, a transfobia, a misoginia, a gordofobia, numa escola em que esses elementos estão frequentemente presentes, assim como eles estão frequentemente presentes na escola, o Jay Miller, com essa mentalidade de incel, ele é o protótipo perfeito de um menino que pode matar. E ele é o protótipo perfeito de um menino que vive no quarto. Um pouco mais adiante, nós vamos ouvir da Amanda Miller, a mãe do Jay Miller, quando ela conversa com o pai do Jay, nós vamos ouvir dela a expressão: o nosso filho ficava muito tempo no quarto e nós não sabíamos o que ele fazia, que é exatamente o que a minha pesquisa traz. As crianças, os adolescentes, permanecem muito tempo no quarto. Essa permanência no quarto é uma permanência relacionada ao uso excessivo das redes sociais digitais, e esse uso excessivo das redes sociais digitais leva também a percepção é alterada e a compreensão de mundo é alterada dessas crianças, desses adolescentes e, mais especialmente, focalizando na série, desses meninos, né? Tanto de meninos como de meninas. E o Jay Miller é um desses meninos do quarto. É um desses meninos que, aparentemente, eles têm uma vida tranquila, eles são calmos, eles são boa gente, eles não têm nenhum tipo de sinal e sintoma psicopatológico e também não tem nenhum tipo de problema cognitivo. As notas são boas na escola, o boletim é bom, porém, dentro do quarto, o Jay Miller tem contato exatamente com as comunidades masculinistas, as comunidades que vão mostrar que o homem
que não pertence aos 20%, é um homem que é rejeitado e por isso ele deve atacar as mulheres. Então a gente começa a entender o raciocínio do Jay Miller. Ele gosta da Kate, a Kate não gosta dele, a Kate gosta dos 20%, ele faz parte dos 80%, então ele vai e atua contra ela a ponto de ele dizer: eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada de errado é exatamente o pensamento masculinista tóxico que esse garoto aprendeu nas redes sociais digitais e que de algum modo também está presente no comportamento do pai, está presente no comportamento do homem historicamente. Não é? Se nós pensarmos em termos históricos, numa sociedade como a nossa, o próprio conceito de família, a própria construção de família advém dessa lógica de homem como o poderoso, o homem como o proprietário, o homem possui a casa, possui a mulher, possui o filho, e houve época em que o Estado autorizava que o homem matasse a mulher, matasse o filho e matasse os escravos. E, de certo modo, embora o Estado não autorize isso mais no mundo contemporâneo, mas aquela frase, o filho é meu, eu faço dele o que eu quiser, não é uma frase tão antiga e não é uma frase morta, não é uma frase que você escuta ainda muitas famílias dizerem. Muitas famílias dizem essa frase, elas dizem: o filho é meu e eu faço o que quiser. Tanto é que no Brasil a gente precisou criar uma lei, que é a lei do menino Bernardo, para dizer textualmente que um pai e uma mãe não podem bater no filho, que criar batendo é criar para a violência e criar com a violência. Então, o Jay Miller, de certo modo, é um garoto que viveu e aprendeu e cresceu numa sociedade demasiadamente violenta. É uma sociedade que separa os corpos, e o corpo masculino é um corpo que tem sido muito trabalhado, não é? Muito colocado para ser ainda o corpo do dominador. Eu tenho tido muita preocupação, inclusive, com adolescentes em academias. Eu já chamei a atenção disso e volto a chamar. A presença do adolescente na academia, do menino, nem sempre é por elemento de saúde. Às vezes tem a ver com essa inquietação da estética do corpo. Mas por que essa inquietação da estética do corpo? Para aprender a seduzir. Se você for analisar o comportamento desses, desculpem a palavra, mas eu vou usar, desses bandidos que estão no movimento Red Pill, você vai observar que todos eles incentivam o trabalho no corpo, o corpo como elemento de dominação, né? E as academias, de algum modo, têm servido muito a isso. Por isso eu chamo a atenção do pai e da mãe que não liberem seus filhos simplesmente para a academia e sem considerar o que ele pensa sobre a academia, o que é que ele quer com a academia, sem que tenha um acompanhamento profissional, médico, de um ebiatra, sobre como é que isso vai funcionar no desenvolvimento dele, tá? No meu próximo livro, que se chama Agora o Meu Chão São as Nuvens, eu dedico um capítulo a tratar sobre a educação de meninos, e eu trago essa reflexão de maneira mais aprofundada em relação à presença dos adolescentes nas academias e o corpo do dominador, né? O corpo que vai dominar. Esse discurso é um discurso muito presente nos masculinistas. E o Jay Miller, que é do quarto, né? Esse garoto que está no quarto, que passa muito tempo no quarto, é um garoto, então, pronto para ser influenciado, e ele é influenciado. Nós vamos ver que essa influência é muito presente no cotidiano da vida dele, muito presente no cotidiano da família. E quando a família se dá conta de que o Jay Miller realmente cometeu o assassinato, quando se dá conta de que ele realmente fez, aí, gente, o mundo desaba. O pai, a mãe, a irmã, tudo desaba naquela casa. Aquela família desaba. E me fez lembrar muito o livro do Andrew Solomon, Longe da Árvore. Tem um capítulo do livro em que o Solomon ele analisa uma família de um incel.
Ele analisa uma família de um atacante de escola. Em meu próximo livro também eu comento sobre os ataques às escolas no mundo todo. Eu pego desde Columbine até Suzano e eu vejo o que acontece com a família. E a família do Jay Miller, ela vai para o chão. Né? Para eles conseguirem pegar os caquinhos e irem reconstruindo a vida, talvez isso vai acontecer. Eu fiquei sabendo que a Netflix fará uma segunda temporada da série. E aí vai haver muita coisa, né? Existirão muitas outras questões que esses 4 episódios não conseguem contemplar. Então, pessoal, veja a série. Ela é possível ver você e seu filho, vocês conversarem, refletirem. Não é legal que o filho veja sozinho, sem um debate. A escola pode trazer essa discussão, mas de qualquer modo, eu quero chamar a atenção e dizer que eu discordo bastante de um texto do Fabrício Carpinejar, em que ele diz que podem ficar tranquilos, pais e mães. Não podem ficar tranquilos. Não podem. Não é alarmismo, não é terrorismo, não é falso problema, isso é Nala. Na minha cadelinha aqui em casa, e ela de vez em quando late, mas não é o latido forte de Nala alarmando, não é nada disso. É que realmente nós estamos vivendo momentos muito delicados no que tange a educação de nossos filhos e de nossas filhas, no campo das redes sociais digitais, no campo da saúde mental e no campo do comportamento autodestrutivo. Então eu sugiro que vejam a série, discutam a série e que também leiam o meu livro, A Geração do Quarto. Então, aqui no meu livro, você vai analisar a geração do quarto. A geração do quarto, ela tem o perfil do Jay Miller. É uma geração que tem muita potência para a criatividade, para os estudos, para as relações humanas, mas é uma potência também atravessada pelo adoecimento psíquico, uma potência também atravessada pelo comportamento autodestrutivo. Então, aqui nesse livro você pode ter orientações que vão ajudar na prevenção a esse processo a que eu me referi agora e também na terapêutica dele. Então eu sugiro que você leia o meu livro, quem não leu ainda. Não é autopromoção, mas é porque de fato há uma pertinência muito grande entre o meu livro e a série Adolescência. Então eu sugiro que você vá lá, leia o meu livro, compre, debata e possa me seguir nas redes sociais digitais e nós conversarmos a respeito, tá bom? Então, eu sei que esse é um tema que eu vou precisar voltar, eu devo voltar a ele, mas por enquanto, se você puder, se você quiser, e eu quero muito, deixe seu comentário aqui embaixo, diga outro tema que eu posso tratar no meu canal Trocando Ideias, mas comente sobre o que você acaba de ouvir. Desculpe se eu dei algum spoiler, mas inevitavelmente eu precisava para poder discutir essa questão do modo como eu discuti. Então, comenta aí, se não viu a série, veja, se não leu o livro, leia e vamos lá, tá bom? Até a próxima.